Ó, Manda. desde já eu quero agradecer aí por você aceitar esse convite. Você é essa pessoa sensacional, tem transformado muitas vidas hoje aí no Brasil, até fora do Brasil, onde você tem passado. E para mim, até para os meus ouvintes aí, a galera que me segue, para mim é uma honra ter você hoje. E já vou abrir um espaço para você se apresentar e a gente já vai pegar, porque hoje o conteúdo está denso. Hoje vai ser bom, vai Hoje ser legal. está pauleira demais. O conteúdo hoje está bom. E fazer um convite, né, para a galera aí que está escutando, para mandar para algumas pessoas, porque hoje a live está transformadora. Eu estava estudando e identifiquei muitas coisas que, no meio geral do contexto das famílias, muitas pessoas estão precisando de ouvir isso para aplicar na vida deles. Então, deixar você se apresentar aí para depois a gente dar uma pegada aí. Se apresenta aí, Felipe, para a galera. Então, boa. Prazer aí para todo mundo que está assistindo a gente. Eu sou o Felipe Guimarães, sou treinador de inteligência emocional. Sou criador do método DSE, Desperte Sua Essência, onde eu ajudo pessoas a desbloquearem a sua vida financeira e a sua vida profissional, tá? Por quê? Porque eu acredito, Rodrigo, já te falei isso, né? Eu acredito verdadeiramente que quando a gente desbloqueia a nossa essência, o que brilha dentro da gente, a gente pode contribuir para um mundo melhor, a gente se valoriza mais e a gente tem um papel. Cada um de nós que está aqui nesse mundo, cada um que está aqui nessa terra, veio com uma missão única e especial que só você pode fazer. Então, eu acredito realmente que ajudar as pessoas a se desbloquearem, começando pelo trabalho e pela vida financeira, vai ajudar a gente a ter um mundo melhor. Top, Felipe. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a inteligência emocional. Nós escolhemos esse tema aí para falar porque, de forma geral, nós que estamos hoje aplicando alguns métodos para impactar a vida, transformar vidas, eu acredito piamente na transformação das pessoas, porque eu sou um ser que tenho estudado muito isso, eu acredito muito nessa transformação. Eu acredito que muitas pessoas hoje, Felipe, vão ser impactadas por esse conteúdo. Nós vamos começar hoje, Felipe, falando sobre três tópicos muito importantes dentro desse tema. E eu queria deixar você fazer essa abertura aí desse tema que a gente vai tratar nessa noite. Legal, muito bom. Então, olha só, quando a gente fala de inteligência emocional, quando a gente fala de mudança, né, que acho que é o grande tema, que é extrair o nosso melhor, viver a nossa essência, um dos principais pontos que é importante da gente entender é que tudo que está fora, tudo que acontece na nossa vida, todo resultado que a gente tem, ele começou aqui dentro. Ele começa dentro da nossa cabeça. Então, eu não sei se você que está assistindo a gente aqui já parou para pensar nisso, mas, por exemplo, esse celular aqui, ó, tô com o celular na mão, esse celular, para ele estar na minha mão, alguém pensou um dia em vender esse celular para poder ter comprado. Só que antes de alguém pensar em vender, alguém pensou em fabricá-lo, criar uma fábrica, todo o processo produtivo. Só que antes disso, alguém ousou pensar, acreditar, e aí realizou, porque acreditou, em desenvolver um dispositivo como esse, né? E se a gente for pensar, olha aí, Rodrigão, que doideira. Você imagina, numa época em que a galera só tinha radiofrequência, você pensar num dispositivo multifuncional que faria ligações, teria aplicativos, faria videoconferências. Tinha até aqueles desenhos do Jetsons, né? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Tudo que existe na realidade existe porque foi constituído na cabeça de alguém com a mentalidade correta. Então, quando a gente trabalha no campo da mentalidade, que é o que o Rodrigo falou aqui um pouco no começo, a gente pode falar de mindset, que é a forma que eu penso e desenvolvo as minhas ideias perante o mundo, inteligência emocional, porque as minhas emoções, tudo, a forma que eu gerencio as minhas emoções e que eu impacto o mundo, está na minha mentalidade também. Crenças, valores, né? Ou seja, o que eu acredito e como eu vejo o mundo, tudo isso está dentro da mentalidade.
E aí, Rodrigo, até te faço uma pergunta, cara. Quantas vezes você na tua vida já fez alguma coisa extraordinária para você? Isso que é importante, não precisa ser extraordinária para o outro. Porque você acreditou que era possível. Você já teve essa sensação de ter feito alguma coisa extraordinária porque você Já, acreditou? muitas das vezes. E isso daí é muito importante. Por exemplo, essa live aqui está com você hoje. Isso é uma coisa sensacional. Porque muitas pessoas hoje, eles não conseguem se conectar diante de uma tela para falar, para passar o conteúdo dele, porque duas coisas que acontecem. Primeiro, é a inteligência emocional. Ele não consegue gerir as emoções dele. Ele tem conhecimento da habilidade, da competência, do desenvolvimento dele, mas ele olha e ele dá ouvido a uma segunda voz, que Sim. é aquela voz do julgamento que ele está achando, vendo, ouvindo inconscientemente que o que as pessoas vão pensar dele, que as pessoas vão falar dele. E aí ele não consegue realizar o extraordinário, mesmo ele tendo capacidade, tendo habilidade, tendo competência, tendo estudado, ele não consegue porque ele está dando ouvido a vozes e muitas das vezes ele criou uma autoimagem. E isso daí está relacionado à inteligência emocional. Ele criou uma imagem dele e criou uma imagem de outras pessoas, que são como se fossem as pessoas que estivessem fazendo o próprio julgamento dele. E aí ele não consegue gerir as emoções e ele fica com uma briga interna. Não sei se você lembra, ô Felipe, naqueles desenhos, principalmente do Pica-Pau, tem lá o Pica-Pau, aí aparece um anjinho de um lado falando e do outro lado aparece um capetinha. Aí o Pica-Pau, um exemplo, é mais ou menos o que acontece dentro de empresa, dentro de casa, dentro de família, de forma geral. Aí o capetinha fala bem assim, não, você não vai pedir perdão, você não vai falar, você não vai conversar. Aí do outro lado tem um anjinho que fala, não, você poderia pedir perdão, você poderia desculpar, você poderia conversar, você poderia se relacionar, você poderia fazer isso de bom. Aí isso acontece muito na vida real. As pessoas ficam com essa briga interna e muitas das vezes ele não consegue ter uma direção. Ele está visualizando o que ele quer para a vida dele, mas só que ele não tem um impulso, ele não consegue tomar uma direção. E se ele tem a inteligência emocional, se ele sabe gerir as emoções dele, ele vai se conectar com o eu interno dele, a centelha divina que está dentro dele, ele vai dar comando e aí ele começa a agir. E muitas das vezes, eu vou até abrir aqui o espaço para falar sobre inteligência emocional, porque tem algumas pessoas que não sabem o que é inteligência emocional. Ele acha que inteligência emocional somente é a capacidade de ele se conectar com o próximo ou tirar aquilo que ele tem de melhor. Mas não. A inteligência emocional é ele olhar para dentro dele e enxergar as limitações, as deficiências, a incapacidade, a impossibilidade que ele tem e também olhar para dentro dele, ver a capacidade, a habilidade, a competência que ele tem dele, de si. E ele vai olhar para o próximo e vai ver tudo isso. Os impulsos que o próximo está tendo, o comportamento, as atitudes, e aí ele não vai fazer o julgamento. Ele vai entender aquilo que está acontecendo e aí ele vai dar continuidade, ele vai aceitar o próximo porque ele tem inteligência emocional. Agora, quando ele não tem, ele já age no calor da emoção. Perfeito. Olha só que legal, você trouxe um ponto muito interessante sobre a inteligência emocional. O que é essa tal dessa inteligência emocional complementando, né? É a nossa capacidade de gerenciar, de gerir. Muita gente acha que inteligência emocional é não sentir, eu vou ficar então aqui blindado, né? E eu não vou sentir mais nada, vou virar lá o homem de lata da... que tinha um leão tigre, não sei o quê, que é o homem de lata que não tinha coração. Mas a inteligência emocional é a habilidade e capacidade de gerenciar as suas emoções para que você as use da maneira mais inteligente e correta para gerar um resultado ou um fim. E não seja usado por ela. Vou repetir. É a capacidade de gerenciar as suas emoções para que você as use para gerar resultado e não seja usado por elas. Por quê? Quando a gente fala de emoções, emoções são erupções de sentimentos e sensações que entram na nossa fisiologia e elas dominam, muitas vezes, os nossos comportamentos, né? Sim, então, por exemplo, quando eu sinto raiva, aquela raiva, ela não vem, até o movimento aqui, né? Aquela raiva que vem de dentro e acontece o quê? Eu acabo falando o que eu não queria, eu acabo agredindo de uma forma que eu não queria,
eu acabo me destemperando, eu grito com meu filho, bato no meu filho, eu discuto com meu colega de trabalho. Vou te falar uma coisa, Rodrigo, eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo, né? Eu já vi as situações mais bizarras que você pode acreditar. Desde funcionário jogando café quente na cara do outro no ambiente de trabalho, até dois diretores saindo na mão numa mesa com o presidente, tá? Dois diretores brigaram mesmo numa mesa com o presidente presente. O que aconteceu ali? Faltou a inteligência emocional para que eles conseguissem utilizar as emoções. E aí, cara, tem uma metáfora que eu gosto muito, que fala o seguinte, é uma metáfora que ela foi canalizada de alguns textos ali gregos e tal, da Grécia Antiga, mas basicamente de filosofia que ela fala o seguinte, imagina uma carruagem, você tem uma carruagem, os cavalos que puxam a carruagem, o cocheiro e quem está dentro da carruagem, tá? A carruagem é o nosso corpo. Nosso corpo precisa estar bem, né? As rodinhas lá corretas, senão a carruagem ela não anda bem, ela fica tensa, ela vai pesar, né? Isso pra gente é óbvio. O cocheiro, o cara que tá lá em cima, é a nossa mente, né? É o racional, é quem dá o comando. Esquerda, direita, etc. Quem está dentro, sendo protegido por tudo isso, é a nossa essência, centelha divina, como você falou, é o nosso eu verdadeiro, ele está lá dentro. Agora, o que são os cavalos? O que dá tração para essa movimentação de vida? São as emoções. Então, o que adianta eu ter uma carruagem bacana, um cocheiro legal, um eu bem protegido e cavalos desgovernados, um cavalo doente, um cavalo doido lá, qualquer coisa que passa ele sai correndo e ele não consegue se controlar. Como é que vai ser o nosso caminho? Então, as nossas emoções, elas potencializam nossa energia de ação. Cara, queria que você trouxesse pra gente aí. Tem algum ponto na sua história que você identifica isso? Assim, que você identifica que a sua gestão de emoções te ajudou a realizar alguma coisa, te ajudou a alcançar um resultado? Sim. Eu ia falar agora, porque um dos pilares da inteligência emocional, a gente fala que é o autoconhecimento. Então, assim, existem no caso, o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É a pessoa conhecer a si própria. Hoje a gente vê uma deficiência muito grande, principalmente no mundo corporativo, de maneira geral. Dentro de igrejas, dentro do mundo corporativos, dentro de família, dentro dos lares. A pessoa ela não tem o autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Conhecer a si próprio. Ele não sabe a capacidade que ele tem, ele nunca buscou entender o potencial que ele tem e até mesmo a temperância. E ele, como não tem o autoconhecimento, ele não identificou quais são os gatilhos que têm impulsionado ele ter algumas atitudes agressivas. Ele não consegue identificar o que poderia potencializar o resultado dele. Então, o autoconhecimento é um dos pilares da inteligência emocional. Quando a pessoa ele se conecta com ele mesmo, ele olha para dentro dele, e aí ele começa a ter o autoconhecimento, automaticamente ele vai para o segundo pilar, que é o autodesenvolvimento. Existem muitas pessoas hoje, Felipe, que eu vejo, eles estão buscando o autodesenvolvimento, mas não estão buscando o autoconhecimento. Então, é incongruente. Não tem um alinhamento. Primeiro é o autoconhecimento, conhecer a si próprio, a capacidade, a habilidade, competência, as suas emoções, até onde você suporta, quais são as palavras que alguém pode falar com você, se você vai reagir, se você vai respirar, se você vai revidar. Então, tudo isso, um exemplo, você está no trânsito, alguém fala, buzina, briga, encosta no seu carro, na sua moto, como que você vai reagir? Então, se você tem um autoconhecimento, você vai dar um comando diferente. E como a gente tem estudado muito sobre o autoconhecimento, muitas das vezes os impulsos que as pessoas têm hoje são gatilhos que isso aconteceu lá na infância. Então, aconteceu na infância e as reações hoje são média de uns 80% a 90% que são inconscientes. A pessoa vive no presente,
agindo de uma forma consciente, mas os impulsos são inconscientes. Quando ele vai se dar por si, já aconteceu. Então, um dos pilares que é muito importante é o autoconhecimento. Aí você me fez a pergunta se teve algum momento da minha vida que... Qual foi a pergunta? E teve algum momento da sua vida que a gestão das emoções, esse autoconhecimento, fez diferença prática na conquista de algum objetivo ou em alguma virada que você teve aí? Sim, vários, né? Por exemplo, eu, na verdade, já estive dirigindo, estou no trânsito. Já teve momentos de alguém encostar no carro. E eu poderia reagir de outra forma. Então, assim, você tem que respirar, trazer rapidamente alguns momentos de pessoas que já perderam a vida no trânsito. Você não sabe quem é a pessoa que está ali. Você acha que você pode sair do carro, ignorar, brigar, mas se você tomar essa atitude do lado de lá, quem está lá? Então, aí você começa a pensar, você tem família, você tem filho, você tem pessoas que te amam, e se você tomar aquela atitude, acontecer alguma coisa com você, como que vão ficar as pessoas? Então, assim, são momentos muito rápidos que você tem que olhar para dentro de você, você tem que rir, sair, e muitas das vezes é até um momento, uma oportunidade de você fazer uma amizade, por mais que é um momento ruim, mas você pode se conectar com a pessoa ali e dali surgir um grande negócio, porque já aconteceu isso. São momentos que não importa o que aconteceu, é o sentido que você está dando para aquilo que aconteceu. Olha só, concordo 100%. Só estou escrevendo aqui, eu vou pinar, acho que eu não consigo pinar, você consegue pinar o tema da live aí, escrevi. Cara, você me trouxe 2 pontos muito bons aí, né? Você falou, putz, a maioria das pessoas tem reações que vêm da infância e tal. Vamos falar um pouco disso. Porque o tema da live é como usar sua mentalidade para realizar os seus sonhos, né? A gente começou falando aqui, só resgatando, né? A gente começou falando um pouco de mentalidade. O que tem nesse tal de mindset, que virou uma palavra que parece modinha, né? Falamos um pouco disso, mas a gente falou de emoções. Então, na nossa mentalidade, nós temos nossas emoções. Nós temos traumas de pequenos a grandes, né? Vamos desmistificar uma coisa muito rápido. A gente acha que trauma... Você falou, pô, muita coisa veio da infância, né? A gente acha que trauma é uma coisa muito bizarra e complexa, né? Muito grande. Mas, só fazendo um deparar para a medicina, o que é a traumatologia? A traumatologia é o estudo de impacto, né? Então, quando eu luxo o braço, é um trauma. Quando eu quebro, é um trauma. Quando eu quebro a perna, é um trauma. São traumas de níveis diferentes. Ou seja, o impacto pequeno é um trauma. A traumatologia é estudo do impacto. Então, às vezes, eu sou uma criança que vive uma situação, tem um pequeno trauma, mas aquilo ali se instala. Então, a gente tem traumas, emoções, nós temos crenças. O que são crenças? Crenças são coisas que a gente acredita fortemente como se fossem verdades. Isso também vai impactar o nosso modelo mental e a nossa forma de desenvolver a nossa realidade. E aí, Rodrigo, por exemplo, na minha própria história, eu tenho várias situações onde, ao alterar o meu modelo de crenças, ao entender e me conhecer melhor, ao voltar para as minhas questões de autoconhecimento para me autodesenvolver, eu comecei a fazer mudanças significativas. Então, quando a gente fala de desbloquear a questão financeira e a questão profissional, não estamos falando só de terapia, autoconhecimento, gestão de emoções, a gente está falando de resultado prático na vida. Eu queria trazer um ponto aqui, eu até trouxe o nome do cara, porque muitas vezes quando a gente fala assim, inteligência emocional, quando a gente fala de mentalidade, parece muito, muito etéreo, né? Não tem muito resultado prático. Então eu trouxe um caso que é um caso real para a gente discutir aqui. Eu não sei se você já ouviu essa história. Mas em 1952 tinha um cara chamado Bannister. E ele decidiu então que ele ia tentar quebrar um recorde mundial de corrida. E o Bannister, então, ele começou a tentar quebrar uma marca. Os fisiologistas e médicos da época falavam que era impossível. Era fisiologicamente impossível
quebrar aquele recorde. E que uma pessoa que tentasse fazer um esforço para fazer aquilo provavelmente morreria. Mas o Bannister, teimoso, foi lá e falou, não, eu vou fazer isso. E olha que interessante. Onde começou? A partir do que a gente falou, começou aqui. Ele foi contra a medicina, inclusive, da época, e começou aqui. Ele treinava, Rodrigão, contra 4 corredores descansados de alternado, sabe? Que corre um, aí passa pro outro lá. Corredores alternados. Então era ele contra 4 alternados para ele ir desenvolvendo. E ele demorou 2 anos treinando para bater a marca. Em 1945 ele bateu a marca, tá? O mais interessante, depois que ele bateu a marca, que era impossível, 1 ano depois, um cara superou a marca dele. 5 anos depois, 15 pessoas já tinham batido aquela marca. E hoje, essa marca é uma marca que um jovem de faculdade que corre profissionalmente bate normalmente. Olha isso. Então, como que o nosso poder interior, a nossa mentalidade pode, de fato, na vida real, gerar resultado? O que você faria, cara, hoje, se você pudesse, como se fosse uma... Não, melhor, o que impede a gente de setar a nossa mentalidade na prosperidade? Porque você falou, né? Pô, a gente às vezes não quer abrir uma câmera do celular porque tem medo do que o outro vai falar, porque tem medo do que vai acontecer, porque tem um medo da câmera. Isso tudo foi uma série de escolhas que a gente foi fazendo, de programações que trouxeram a gente até aqui. Mas e se a gente pudesse trocar essa mentalidade por uma mentalidade de resultado e vencedora? Por exemplo, pensa aí no Rodrigo adolescente, na cabeça, na mentalidade desse cara, e no Rodrigo hoje. Na inteligência emocional que foi desenvolvida de lá para cá. Imagina se você conseguisse ter essa cabeça quando você era adolescente, por exemplo. Como que seria a sua vida hoje? Alguém já me perguntou se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás, se eu aceitaria viver tudo se eu tivesse uma oportunidade. Se eu voltaria atrás, lá há 10 anos atrás, 20 anos, e não passaria por tudo que eu já passei, ou se eu continuaria a minha vida hoje. Eu falei, quem eu sou hoje, eu sou graças ao quem eu passei lá atrás. E tudo que eu passei foi sempre um aprendizado, porque o passado ele é uma necessidade, o futuro ele é uma possibilidade, o presente é uma dádiva, que é para a gente viver. Então, esse momento é um momento muito importante. E com tudo isso que a gente vem vivendo, que você citou aí, uma coisa muito importante que eu acho também, Felipe, é que nós temos o poder das nossas decisões. Porque quando a gente vai para o livro milenar, para a palavra de Deus, a gente vai entender que nós temos o governo, nós nascemos para governar, com autoridade, com conhecimento, para viver na abundância, para viver na riqueza. Nós viemos com isso. Então, as limitações somos nós que colocamos. É claro que existe um processo, quando você começa a identificar que existe um processo, existe um propósito e um processo. Então, para você alcançar o propósito, você precisa de passar pelo processo. O processo sempre ele vai ser doloroso, porque é a caminhada, ele vai ser desgastante, porque o propósito ele está atrelado ao sucesso, a uma conquista. Então, tudo que você quer conquistar, primeiro você tem que passar você tem que caminhar. Existe então, o quê? O processo. O processo, muitas pessoas não querem passar. Eu tenho o costume de dizer que dos exemplos que eu gosto de citar, dentre muitos, eu gosto de falar da academia. Por exemplo, se você começa hoje a treinar na academia, se você começa a treinar hoje na academia, você ou qualquer pessoa, ele não vai pegar um corpo físico, ele não vai queimar toda a gordura da noite por dia. Ele pode até tomar algum tipo de suplemento, de passar por um processo com personal trainer, com um coach de educação física, enfim. Mas só que ele vai precisar de um tempo. E outra coisa, ele vai ter que ter foco, disciplina, ele vai ter que ter esforço, vai ter que pegar peso. Por quê? Aconteceu o que na mente dele? Aconteceu que ele teve uma visualização
um modelo mental de alguém e está acontecendo aqui, e automaticamente ele pensou, se alguém fez, alguém conseguiu, eu também posso conseguir. Essa assim, é uma premissa que nós temos que sempre que falar. Então, se alguém fez, alguém conquistou, nós também temos essa capacidade. E é o que você estava falando. E aí a pessoa não vai ficar forte, não vai pegar o corpo que ele gostaria da noite para o dia. Existe um processo. E hoje a dificuldade que nós estamos tendo em relação a muitas pessoas, principalmente aqueles que a gente vem treinando, aplicando algumas ferramentas, é que essas pessoas, por eles não passar por um processo, eles querem um resultado muito rápido. E eu sempre pergunto assim, quando eu estou dando uma mentoria, a pessoa quer um resultado rápido. Não existe um resultado rápido, existe uma métrica que você vai trabalhar. Pode ser semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual, enfim. Mas só que vai ser gradativo. Aí eu pergunto, o que nasce grande? A única coisa que nasce grande que as pessoas dizem é o quê? É monstro. Aí eu pergunto, monstro existe? A pessoa fala, não existe. Então não existe nada que vai começar grande, tudo começa pequeno. E existe um processo. Você começou pequeno, eu comecei pequeno. E aí, só que nós começamos pequeno, mas com um troféu de campeão. Porque nós éramos um pequeno espermatozoide que entrou no óvulo e aí fecundou, passou por todo esse processo, cresceu. Foi uma criança, um bebê, precisando de cuidado, depois começou a andar, começou a engatear, começou a andar, depois começou a fazer as coisas, até tomar a forma que nós temos hoje. Então, na vida, tudo tem um processo. Não adianta a pessoa querer da noite para o dia querer ter um resultado, mas existem alguns processos que você consegue antecipar devido à sua dedicação, o seu foco, a sua disciplina, quando você quebra objeções, quando você tem um foco extremo naquilo que você quer, o que eu quero, com qualquer pessoa quer, ele consegue mais rápido. Mas tudo está atrelado ao que, Felipe? Ao que você falou, os modelos mentais. Tudo acontece aqui. Se a pessoa não tiver o posicionamento, a mentalidade, o desejo no coração, eu chamo até de o método PSAR. O que é o PSAR? É o pensamento. Pessoa pensa, viu, pensou. Então vai gerar o quê? Um sentimento. Quando ele gera um sentimento, gerou um sentimento. Só que vai acontecer? Não. Ele tem que ter uma atitude. Quando ele tem essa atitude, vai gerar o resultado. Então, tudo está atrelado ao que ele pensa. Independente do sonho, independente do desejo, independente do que seja, se ele quer aquilo e aquilo é uma prioridade para ele e ele tiver acompanhado de pessoas. A gente falou, Felipe, a pergunta é que o ambiente e as pessoas que estão em volta, isso é muito importante, porque tem até uma frase que eu esqueci de quem escreveu, que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. E agora eu vou dar uma, Felipe, bem... Existem muitas pessoas que não conseguem ter uma evolução, por quê? Estão se conectando com muitas pessoas tóxicas. Cara, pessoas que só vivem reclamando, pessoas para baixo, pessoas que não gostam de ler, não gostam de estudar, não tem pensamento de prosperar, de crescer, de evoluir. Então, essas pessoas, eles vão viver a vida de pessoas que têm esse mesmo ritmo. Porque o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para o próximo nível. Se a gente quer para o próximo nível, existem mentorias, consultorias, treinamentos, cursos, pessoas que estão no nível acima, que a gente vai ter que se conectar, vai ter que investir. Então, se a gente quer crescer e ir para o próximo nível, a gente tem que mudar a nossa ambiência, nós temos que mudar o meio que a gente vive, os lugares que a gente frequenta, e muitas das vezes a pessoa tem que entender que isso não é abandonar, é você ter prioridade nas suas coisas. Quando você prioriza algo, automaticamente você não vai ter tempinho para você ficar com conversinha, com pessoas que não querem crescer, porque a sua mentalidade é outra. Esse é um ponto muito interessante, cara, porque falou de frase, né? Eu fiquei lembrando aqui, até dei um Google aqui do lado. O Abraham Lincoln tinha uma frase que ele falava o seguinte: se eu tivesse 1 hora
para cortar uma árvore, eu passaria 40 minutos afiando o machado primeiro. Né? É o que você falou, a gente quer ter um resultado rápido, só que como que a gente vai ter um resultado rápido? Cara, se a gente não trabalhar o mundo interno primeiro, a gente não vai conseguir trabalhar o mundo externo. Prosperidade, essência, riqueza no sentido mais amplo do que só dinheiro, né? Riqueza, tudo isso está ligado aos nossos modelos internos. Então, vou dar uma puxadinha para umas dicas aqui de como trabalhar os nossos mundos internos, mas se você que está assistindo essa live aqui tem essas mentalidades, você quer mudar de vida, você tem uma ideia de prosperar, você quer achar a tua essência, mas está muito difícil, etc. Deixa eu te falar uma coisa. Isso aí tudo está disponível no famoso Google, tá? 95% das pessoas que ganham dinheiro na Mega Sena ou em qualquer tipo de loteria perdem tudo dentro de um ano, no máximo 2. De novo. 95% das pessoas que ganham dinheiro em loteria perdem dentro de 1 ou 2 anos. Ah, mas aqui o Brasil não tem educação financeira, isso não é no Brasil, isso é estatística mundial, tá? Se você pegar, o Big Brother deve estar no 23, né, que é pelo ano, pega todos os campeões do Big Brother e faz lá uma análise, olha lá, deve ter alguma matéria que deve ter feito isso. Você vai ver essa média aí, 5% tem o dinheiro ainda, o resto todo perdeu. Inclusive, teve uma menina, Maria, você lembra de uma Maria que era bem simples e tal, e ela ganhou, todo mundo ficou feliz? Ela mora num barraco hoje em dia, ela perdeu todo o dinheiro. Por que eu tô falando isso? Porque ao mesmo tempo que você tem pessoas que não trabalharam o lado interno, ganharam muito dinheiro e perderam tudo, você tem várias pessoas que construíram muita coisa, perderam e foram lá e construíram de novo. Você tem vários casos de pessoas que perderam tudo, mas por causa da mentalidade foram lá e construíram novamente. A tua mentalidade, o teu mundo interno, a tua gestão emocional, tudo que está dentro de você é a única coisa que ninguém nunca vai poder te tirar. Nunca. Então, vamos entrar com umas dicas aqui. O que você acha, Rodrigo, da gente... como que a gente pode trabalhar os nossos estados internos e como que a gente pode caminhar mais em direção à prosperidade, a uma mentalidade vencedora. Então, vou puxar uma aqui. Puxa aí, começa você puxando uma. O que você acha? Vamos falar, você falou um assunto muito importante, vamos citar um exemplo de crença. Hoje, como a gente está querendo, a gente vai falar sobre a mentalidade de realizar sonhos. E o que acontece? É que as crenças, muitas pessoas, o que acontece? Por eles não terem controle emocional, porque isso veio de um tempo para cá, né, Felipe? Muitas pessoas ouvia falar, produzia, e até hoje a gente vê muitas pessoas produzindo, só que depois de um tempo que a gente começou a estudar, aí a gente olha e fala, isso é uma crença ou tipo assim, é como se fosse um ditado popular e as pessoas vão produzindo aquilo, que é uma crença que ela acredita. Então, para a gente falar sobre uma mentalidade próspera, a gente vem do conceito de que não é da noite para o dia, porque existe um processo. Então, eu vou começar a falar, Felipe, agora da gente começar a fazer essas quebras dessas crenças, e aí a gente vai entrar nesse assunto que você falou agora. Porque para você viver esse momento, sentir, realizar os seus sonhos, os seus projetos, a pessoa em si, ele precisa de ter uma mudança de mentalidade. Concorda, Felipe? Uhum. Para ele ter uma mudança de mentalidade, ele tem que começar a enxergar diferente. Só que isso está atrelado porque ele veio de uma infância e isso são bagagens que ele vem trazendo. Então ele não consegue falar, hoje eu não quero essa bagagem, vou deixá-la aqui, vou pegar essa bagagem boa, vou colocar aqui e vou seguir meu destino. Não, essa bagagem ela está associada aos comportamentos e tudo que ele viveu lá atrás. Então ela faz parte de uma caminhada dele. Só que com aplicação de ferramentas de forte impacto emocional e estudos, treinamentos que são aplicados, consegue ressignificar tudo isso e dar um novo sentido. Então, primeira coisa, é a pessoa entender as crenças limitantes que vêm limitando ele, as crenças de impossibilidade, que não deixa ele caminhar, que não deixa ele evoluir, que não deixa ele crescer, que não deixa ele para frente. Então, por quê?
Felipe? Porque talvez com a mãe que ele foi criado, ou o pai, existem muitas pessoas. Aí o que aconteceu? Falou, a mãe era, vamos usar esse termo, a mãe talvez era uma doméstica, ou trabalhava em uma mercearia, no supermercado, tinha um chefe, um dono, um empresário, que tratava mal. Então, a mãe recebia aquilo, chegava em casa e falava, eu não aguento mais aquele serviço, não aguento mais trabalhar naquele lugar. Talvez o filho olhava, não entendia nada, a mãe falava, o meu patrão, o meu chefe é um arrogante, ignorante, um estúpido, tal, tal, tal. E aí foi falando. Então, essa criança que estava sendo criada, o filho que estava ali, qual é a mentalidade? O que, que vai ser inserido nele? Que o cara que tem dinheiro, que estava mandando na mãe, era um cara ruim. Então, a mãe está passando para o filho que ser dono de empresa é uma coisa ruim, que ser rico é ser ignorante, que ser rico é ser estúpido, que ter riqueza, que ter dinheiro, é tudo isso. Então, o filho cresceu, se associa àquilo, e muitas das vezes ele não quer, ele é uma crença dele, e aquilo fica limitando ele, porque ele acha que se ele tiver essa prosperidade, ele também vai se tornar aquilo. Ele não sabe, mas são comandos inconscientes. E aí ele acaba não tendo atitude, mesmo ele sendo uma pessoa inteligente, com potencial muito grande, uma capacidade inigualável, assim, uma pessoa de admirar. Só que, como essa crença foi instalada por uma outra pessoa, e muitas das vezes, se não tiver uma quebra de padrão, ele continua fazendo com que essa crença passe para outras pessoas, até mesmo o filho dele, para outras pessoas que estão em volta, até do grupo que ele convive. Então, uma das estratégias para ter uma mentalidade diferente é começar a identificar as crenças limitantes para elas serem quebradas. E aí a gente vai falar que uma das estratégias para estar quebrando essas crenças, vamos falar bem assim, instalando uma novas crenças, porque crenças estão associadas a hábitos. Então a pessoa tem um hábito. Então ela precisa de quê? Ela não consegue muitas das vezes mudar o hábito, mas ela consegue colocar um outro hábito. Em vez de ela fazer aquilo, ela vai criar um novo hábito e aí ela consegue ressignificar, ela consegue mudar, dar um novo sentido. Legal, muito bom. Cara, crenças é um dos temas centrais da minha linha de trabalho, né? Eu tenho uma dica bem prática mesmo. Manda aí, Felipe. Manda. Tá mole não. Vai, manda aí. Para você que quer identificar suas crenças, o que está rolando aí dentro, tá? Por exemplo, nós vivemos hoje, cara, no século XXI, era da internet, informação disponível. Vamos ser bem sinceros, Rodrigo? Cara, 99% das pessoas sabe cognitivamente, mentalmente, o que precisa fazer para ganhar mais dinheiro, emagrecer, ter uma saúde melhor. Não é isso? A gente sabe. Pô, se eu tô acima do peso e eu preciso emagrecer, e eu quero emagrecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me alimentar melhor, tenho que fazer exercício físico, eu tenho que dormir melhor, eu tenho que cuidar da minha saúde, fazer... A gente sabe cognitivamente. O que acontece é que nós não somos seres racionais necessariamente. A gente fala, né? O ser humano é um ser racional. O ser humano é um ser emocional que raciocina. Olha que doido. Porque se a gente fosse sistematicamente racional, não teria metade das guerras, né? Não teria um terço das guerras, não teria um terço dos problemas, né? Então vamos lá. Uma das dicas, e para você que está assistindo a gente, que quiser fazer isso, pega papel e caneta mesmo e faz o seguinte: o que eu queria? O que eu quero? Você fala assim, pô, eu queria ter um shape, hein, Rodrigão? Queria estar legal, queria ter um corpo saudável ali e tal. Ótimo. É possível? Pô, é possível. Aí você vai pensar assim, eu quero ter um corpo saudável. E fica em silêncio. Você vai ouvir uma vozinha dizendo alguma coisa para você. Sabe o que ela vai falar? Assim, mas é que é muito difícil. Mas é que eu tenho que largar a pizza. Mas é porque é muito caro comer bem. Essa vozinha são as crenças que você tem que te impedem de fazer o que tem que ser feito. Por que você quer fazer uma coisa e não faz? Por causa dessas vozes internas. E olha que doido, às vezes você vai ouvir essa voz, como o próprio Rodrigo falou aqui, como tua mãe, teu pai,
um cuidador, que você teve um professor, porque é aquele ponto realmente. Então, o primeiro ponto que está ligado ao autoconhecimento que a gente falou, que é você identificar essas crenças. Depois você vai ter que tomar a decisão de trabalhar, né? De realmente se disponibilizar a trabalhar essas crenças. Segundo ponto, se tem alguma coisa que você quer fazer ou que você quer realizar em qualquer campo, você deveria se fazer uma pergunta, que é o seguinte. O Rodrigo falou disso também, né? Se alguém fez, é possível de fazer. Cara, ah lá, alguém colocou aqui, o Luciano colocou, atitude é a palavra, não basta saber fazer, tem que querer fazer e ter foco. E a realização vem, é isso aí. E não basta só querer também, Luciano, você precisa ter um modelo mental direcionado para isso. Então, outra coisa que você vai fazer é o seguinte, eu quero, por exemplo, vamos falar de dinheiro, que é um tabu aqui, o pessoal fica doido, né? Eu quero ficar milionário. Tá bom, beleza. É possível ficar milionário? Você conhece alguém que tinha a sua condição e ficou milionário? Existe alguém que fez isso? Pô, existe. O que essa pessoa fez para chegar lá? Aí você vai buscar uma estratégia. E aí você vai começar a ouvir as vozes internas de às vezes não é para mim, às vezes, como o Rodrigo falou aqui, pô, pessoas que têm dinheiro são ruins, pessoas que têm dinheiro, elas menosprezam os outros, não é possível para mim. Felipe, isso que você falou aí é tão importante, que está relacionado à inteligência emocional, que a pessoa precisa aprender a lidar com os sentimentos negativos. Nesse momento que ela pensa dessa forma, acontece algo. O quê? Ela vai esmorecer, ela vai começar a se sentir mal. E aí ela vai se jogar para baixo. Então, se ela não tiver um modelo mental de pensar, ou alguém que conseguiu, para ela associar, para ela querer também lutar, ter desejo, ter uma atitude, uma ação, ela vai ficar para baixo. E por isso que a gente vê, a gente acaba estudando a fisiologia, né? E também os arquétipos. Então, tem muitas pessoas que, pelo andar dela, a gente já consegue identificar, pelo tipo de ombro. Aí a pessoa já anda toda meio para baixo, você olha e você já vê que é uma pessoa que está com uma postura de uma pessoa perdedora. Não é uma postura de um homem ou de uma mulher guerreira, vencedora ou um vencedor. É uma pessoa que anda triste, cabisbaixo, e automaticamente, se você conversar com essa pessoa, você vai ver que essa pessoa só fala de miséria, de derrota, que a vida dela tudo dá errado, e ela vai continuar, porque é como se o peso da negatividade ela tivesse levando com a vida dela. Então, existem uns momentos que essa pessoa, com essas crenças, ele vai achar que ele é infeliz mesmo. Ele vai ter esses pensamentos. Mas quando você começa a entender sobre a inteligência emocional, você aprende a lidar com esses pensamentos, e aí é aquela voz. Se você está no comando, vai vir a vozinha do anjinho e do capetinha. A vozinha do capetinho dizendo assim, não, você é um fracassado mesmo, tal, tudo dá errado, sua mãe não teve nada, seu pai também. Aí a voz do anjo vai mostrar lá uma figura de um milionário, de uma pessoa que construiu uma casa, de uma família, de uma pessoa que tem um carro, tirou carteira, de uma pessoa que construiu um patrimônio, de uma pessoa que está na igreja, de uma pessoa que entrou na igreja para casar, de uma pessoa que teve filhos, filhos abençoados. Então, se ele foca naquilo que é positivo, ele dá sentido para aquilo, aquilo cresce. Se ele dá sentido para essa negatividade cresce. Como a gente fala, o cérebro ele não consegue fazer essa associação do que é bom do que é ruim. Ele vai alimentar aquilo que criou uma crença, essa crença gerou um conforto, e o cérebro ele vai querer poupar energia. Então, se viver uma vida miserável, uma vida para baixo, isso tá bom para a pessoa, o cérebro sempre vai mandar comando para ela viver aquela vida, porque aquilo está poupando energia. E como a gente aprendeu, o cérebro ele é preguiçoso, ele vai querer sempre poupar energia e ele não vai querer consumir. Aí, através dessa live, a pessoa vai aprender essas estratégias para ele potencializar o resultado dele através da mudança de mentalidade. Aí você trouxe um ponto bem bom que eu vou conectar aqui, que é o seguinte, pô, se dentro do meu repertório interno tem todo esse lixo aí que você está falando, lixo emocional, lixo de crença, lixo de experiências mesmo, o que eu preciso fazer? Pô, eu preciso
alimentar a minha essência, o meu interior e a minha mente com coisas positivas. Pô, eu preciso ler coisas produtivas, eu preciso ler coisas sobre negócio, carreira, espiritualidade, ou o que quer que seja que eu busque e me faz bem. Eu preciso assistir coisas na televisão, no YouTube, nas mídias disponíveis, que ou sejam positivas ou sejam mais produtivas, que me coloquem. E, de novo, não estou falando que você precisa só assistir National Geographic, né? Mas, cara, assiste coisa positiva, pelo amor de Deus, que te deixa num estado emocional legal, que te põe para cima, né? Assiste. Hoje em dia, você tem um excesso de informação. Você tem canal de YouTube para praticamente tudo que você quiser fazer na sua vida. Assiste lá canais de YouTube que sejam produtivos, né? Eu conheço gente, o Rodrigo, que a pessoa tá meio mal, aí o que ela faz? Já tá meio mal, ela chega em casa, quica com o dedinho ali na porta, chuta o cachorro, aí ela não janta ainda, que é pra dar aquela... né? E aí o que ela faz? Coloca um filme de serial killer para assistir, coloca o documentário da Richthofen, né? Vamos ver como é que a Richthofen matou os pais. Cara, como é que tu acha que vai ser sua vida, né? Se você alimenta a sua Verdade, essência Luciano. com porcaria. Com porcaria. A gente precisa se conectar com música, com literatura, com audiovisual, com lugares, ambiências, né? Pô, seja um templo religioso, seja lá qual seja a sua religião, seja a igreja. Cara, você precisa se munir de coisas que te coloquem para cima. O Luciano falou que, caso a negatividade esteja excessivamente presente no seu dia a dia, é provável que resulte em prejuízos à sua qualidade. É provável, não é comprovado cientificamente, Luciano, é isso aí, que isso vai te causar prejuízos. Então... É o foco, né, Felipe? A gente tem hoje uma decisão, é como um caminho. A gente tem dois caminhos hoje. Eu sempre digo, Felipe, que nós somos o agricultor, a nossa mente ela é uma terra fértil. Então, a gente pode hoje, todos os dias a gente vai estar plantando. Então, a gente hoje tem o quê? O direito, a responsabilidade de fazer um plantio. É todos os dias, porque a mente ela é uma terra e todos os dias a gente, como semeador, nós vamos estar lançando sementes nessa terra. E ela é muito fértil, a mente. Então, aí eu pergunto, qual o tipo de fruto que você, ou qual o tipo de fruta, o fruto, você que me ouve, gostaria de colher amanhã? Qual tipo de fruto? Será que os seus comportamentos, atitudes que você está tendo hoje, são sementes que você está plantando? Você vai querer colher amanhã esses resultados? Aí eu pergunto, são frutos de estudos, de dedicação, de honestidade, de dignidade, de você estar no caminho certo, ou são frutos de negatividade, de discórdia, de briga, de arrogância, prepotência? Quais os tipos de fruto que você tem plantado? Porque tudo que a gente foca, isso cresce. Então, hoje nós temos uma responsabilidade muito grande. O que vai acontecer com a gente amanhã são resultado do nosso plantio hoje. Então, se o que a gente mais alimenta, isso é o que vai gerar mais vida. E se a gente planta coisas negativas, automaticamente colheremos coisas negativas. Só que hoje, através dessa live, estão citando aqui muitas ferramentas, e se a pessoa está aí fazendo uma anotação, automaticamente ela vai pensar, a partir de hoje, eu quero focar nas coisas positivas. E só criar hábitos positivos. Quando vir um pensamento, vai rejeitar. E aí também tem o poder da autossugestão, né, Felipe? Eu não sei se você vai falar sobre o poder da autossugestão. Além de ter o modelo, a visualização, você também tem o poder da autossugestão, que são as repetições, tantas vezes por dia, tanto de manhã, tanto à tarde, daquilo que você quer, daquilo que você já vê. O cérebro não sabe distinguir o que é real e o que é imaginário. Então, se você fala, eu sou rico, eu sou milionário, você sente aquilo, automaticamente você está conspirando para o universo, você vai criar desejos, você começa a fazer, cria as metas, trabalha na sua meta, automaticamente você pode alcançar. Não quer dizer que você falando vai acontecer se você não tiver uma atitude, uma ação. Mas isso daí vai fortalecer o seu desejo, os seus impulsos
e automaticamente, tendo disciplina, foco, gestão, toda essa dedicação, o sucesso é inevitável. Cara, duas coisas que você falou que achei maravilhosa. A metáfora do fruto eu gosto muito. E eu uso muito na minha vida. Eu vivo falando pra todo mundo. Fulano chegar pra mim e falar assim, pô, porque aquele meu amigo que é um pipi me sacaneou e tal. Aí eu falo, cara, e por que você tá achando que da macieira ia sair jaca? Da macieira sai maçã. Você já sabe quem é aquela pessoa. Por que tu espera outra coisa? Inteligência emocional, autocontrole, autoconhecimento. Espere do outro que você sabe. Agora, eu não esperava e aconteceu. É 5, 10% da nossa vida. 90% a gente sofre de coisas que a gente sabe como são e acontecem de forma diferente. Uma outra coisa também, que agora é um momento spam aqui, é o seguinte. Tem gente que eu tenho certeza que vai assistir essa live e vai falar assim, ih, lá vem o Rodrigo com essa história aí do segredo, de ficar de autossugestão, de ficar falando para si mesmo não sei o quê. Para você que pensou isso e para quem não pensou também, eu queria te trazer uma reflexão aqui, tá? Se você não fizer a sua autossugestão, alguém está fazendo por você. De novo. Se você não faz a sua autossugestão, alguém está fazendo para você. Quem que está fazendo? Televisão, rádio, propaganda. E o que está vindo? Coma porcaria, beba, consuma. Cara, eu não assisto televisão aberta há uns 7 anos, né? Aí eu vou às vezes no bar comprar um café ali e tal, olho pra televisão, desgraça, morte, assalto, não é isso? Aí fica com medo até de sair na rua. Se você não Felipe, está cuidando... é uma coisa aí que você está falando, tudo isso, abrir aqui um parênteses, está relacionado à inteligência emocional. E existe um passo para ser desenvolvida a inteligência emocional. E aí você, nós estamos comentando, são várias coisas. Eu fiz até uma anotação aqui, que a pessoa pode estar pensando assim, como que eu faço para mudar então esse hábito? Aí, né, a gente falou sobre dar um novo sentido, como que eu vou criar, desenvolver essa inteligência emocional, essa capacidade? São várias formas. Uma delas também são exercícios físicos. Uma pessoa, quando faz exercício físico, o tipo de exercício que ela está fazendo, ela vai liberar no corpo dela neurotransmissores. Tem o hormônio dopamina, serotonina, noradrenalina e ocitocina. São os hormônios que vão trazer felicidade, alegria, prazer, se ela faz tudo isso. Então, automaticamente, se você vê uma pessoa que está fazendo exercício, está treinando, liberando todos esses hormônios no corpo dela, o dopamina, serotonina, noradrenalina, tudo hormônio do prazer, alegria, felicidade. Automaticamente, se algo vem para dar errado com ela, uma discussão, uma briga, várias outras coisas, ela consegue se conectar com ela mesma, olhar para dentro dela, identificar quais foram os gatilhos que está fazendo aquilo na vida do outro, e aí ela consegue se controlar a vida, ela consegue ter controle na vida dela. Porque o exercício também vai potencializar a inteligência emocional. Um dos fatores que é muito importante para quem não faz exercício físico. Então, tem que fazer exercício físico para ajudar a fortalecer a inteligência emocional. Perfeito. Traduzindo o que o Rodrigo falou agora, se você não entendeu direito, exercício físico é antidepressivo natural. Se você faz atividade física, você gera hormônios, neurotransmissores que combatem depressão. Ponto. Sim. Muito, muito importante. E até conectado com esse tema, Rodrigo, nós temos a respiração. A respiração. Ia falar agora. Então manda aí, fala aí. Puxa aí. Não, que eu estava até anotado aqui, ó. O próximo seria, eu coloquei aqui ler, só que ler você já falou. Falou que tem que ler, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que ter disciplina para fazer esse auxílio na inteligência emocional. Um exemplo, eu estou lendo um livro assim, eu nunca vi ninguém indicar ele, mas para mim é um dos livros mais sensacionais que eu vou falar aqui. Se tem um presente que eu estou dando nessa live hoje, é a indicação desse livro. Psicocibernética, do Você me indicou Maxwell Dilks. Oi? Você me indicou lá no curso esse livro. Te indiquei lá no curso.
Hoje de manhã eu estava lendo, e aí ele está contando uma história dentro desse livro da capacidade das pessoas. Ele falou o quê? Tinha um treinador de, de beisebol, treinador, e o cara ficou, parece, aproximadamente 5 meses sem treinar lá. Mas ele estava treinando na mente. Ele treinava 8, 10 horas por dia na mente dele. Quando ele foi jogar, ele se saiu melhor do que todos que estavam treinando todos os dias. Poucas horas. Um treinava 1 hora e ia para casa. Ele treinava aproximadamente 8, 10 horas todos os dias. Aí ele cita também o exemplo de um cara que admirou um campeão de jogo de xadrez. E o cara pegou, admirou, e ele começou a jogar jogo de xadrez só na mente. Quando ele foi disputar com esse campeão, sem ele estar jogando, ele ganhou do campeão mundial de xadrez só jogando na mente. Ele treinou muito a mente dele, e quando ele foi jogar, ele ganhou. Então, um presente é esse livro, Psicocibernético. É um livro sensacional. Eu acredito que a maioria desses treinadores hoje de forte impacto emocional, a maioria dos que estão na mídia hoje já leu esse livro, porque 90% do que eles falam está dentro desse livro. Então, eles tiraram muito. E esse é o presente, hein? Então, o trabalhar a respiração, o Felipe, tem muito a ver como a gente oxigena o cérebro e as frequências que nós temos no nosso corpo. Então, quando a gente faz uma respiração pausada, respira pelo nariz e solta pela boca, e vai fazendo esse processo, a gente vai oxigenando o cérebro, e a gente vai elevando a nossa frequência, e a gente consegue pensar melhor, consegue se conectar com o eu interno, consegue visualizar o que ele quer, ele não vai tomar decisões precipitadas no calor da emoção, e esse exercício ele fortalece muito a inteligência emocional, porque faz com que a pessoa, durante o dia, está nessa respiração, ele não consegue ver o que está em volta. Então, quando ele para fazer esse tipo de respiração, é como se ele estivesse fazendo um processo de meditação. É o tempo dele, ele olhar para dentro dele e ele começa a visualizar, ele começa a sentir. Então, ele mexe a mão dele, ele vai sentir. Se ele mexe o pé, um exemplo, talvez tem pessoas aqui que não dá conta da necessidade, da importância que tem os dedos. Aí eu falo bem assim, mexe o dedo das suas mãos. Aí ele mexe, ele sente. Mexe o dedo dos seus pés estão no chão, o chão está frio, está quente. Aí ele começa a se conectar, ele começa a ver e sentir os membros do corpo. Então a respiração, ela faz isso, faz com que a pessoa se conecte com ela mesma. E começa a sentir e visualizar coisas que no dia a dia ele não consegue. Mas através da respiração, ele pode elevar a frequência do corpo dele, da mente dele, e começar a se conectar com ele mesmo. Então a respiração é muito importante. Mas fala aí sobre a respiração, Felipe. Não, adorei o que você falou aqui. Só fazer um complemento aqui, é exatamente isso. A gente falou que a academia é antidepressivo, né, natural, e a respiração é ansiolítico. Respirar é um dos métodos super eficientes para lidar com a ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, ela é um gatilho disparado que ele antecipa um perigo futuro para o presente. Basicamente é isso, né? Eu tenho um sistema interno de prevenção de perigo, e ele está prevendo um perigo no futuro, trazendo para o presente como se fosse real, e aí eu tenho toda aquela sensação, né? Eu tenho a arritmia, aumento do batimento cardíaco, etc. Então, o que acontece? A minha mente, na ansiedade, ela está sempre no futuro. Ou é porque eu tive um trauma e eu estou com medo que alguma coisa aconteça, ou é porque eu estou ansioso que alguma coisa vai acontecer, eu estou prevendo possíveis cenários caóticos, ela está no futuro. E quando a gente presta atenção na respiração e começa a oxigenar o cérebro, o que acontece? Você falou aí, não é onde você se conecta com o seu eu interno? Você começa a respirar conscientemente. A hora que você começa a respirar conscientemente, onde é que está a tua mente? Está no futuro? Está no passado? Presente. Presente, centrada. E você falou várias coisas interessantes. Sente os dedos.
sente os pés. Aí sua mente vem, ó. E aí ela vai trabalhar como um ansiolítico natural. Ela vai te ajudar a lidar com a própria ansiedade, para que você consiga ter uma inteligência emocional melhor e dominar, gerenciar, gerir melhor os seus estados emocionais, para que você, como o Rodrigo falou aí, não tome nenhuma decisão em um momento de pressão, de ansiedade ou do calor das emoções. Uma coisa importante, Felipe, que nesse momento a pessoa consegue ver o valor que tem na vida dela. Um exemplo, quando você está andando de avião e quando passa a aeromoça, vai falar o que eles falam no caso se o avião cair, se tiver algum rompimento em alguma parte do avião. Ele diz assim, eles falam, máscaras cairão sobre vocês e vocês fazem primeiro o quê? Coloquem sobre você e depois, se tiver bebê, idoso, você coloca. O que eles estão dizendo? Que o mais importante é você nesse momento. Você tem como colocar em você para salvar, por exemplo, um pai, se ele pensar no filho, a criança pequena caiu na água, a criança vai ter como nadar, sobreviver? Não. Mas se o pai colocar nele, ele tiver, cair na água, ele tiver com vida, ele pode conseguir salvar o filho, pode conseguir salvar o idoso. Então, a importância de você se conectar com você mesmo, nesse momento que você falou sobre ansiedade, que é um assunto muito importante, Felipe, é que a pessoa começa a valorizar a cada momento, a cada segundo. Se ele está vivendo de uma forma acelerada, com pensamentos no futuro, trazendo essa ansiedade, descontrole emocional no relacionamento dentro de empresa, isso gera um desconforto para todos que estão em volta, principalmente para a saúde dele. Se ele tem esse momento de se conectar com ele, esquecer do passado, esquece do futuro e ele vai viver o presente. E o presente o que é? É ele sentir aquilo que é mais importante para ele. O momento da família, o momento do trabalho, o momento da viagem, o momento da saúde dele. Então, essa é uma importante técnica para alavancar a inteligência emocional, que é um dos pilares. Perguntou aqui qual é o autor do livro, Luciano. Max Diltz. Maxwell, acho que é Maxwell Diltz. Mas só você colocar aí, o nome do livro é Psicocibernética. É tudo junto, Psicocibernética. É um livro fantástico. Pode pesquisar aí, na Amazon tem ele. Deve estar uns R$90, 80, R$90. Eu dei um Google aqui, é Maxwell Maltz, é isso mesmo? Maxwell Maltz. Isso aí. O que mais? Vamos lá. Tem mais uma dica aí, Rodrigão, para a gente conduzir aqui para o fechamento? Pode falar. Uma das coisas para alavancar que eu ia falar sobre no equilíbrio emocional, empatia. A empatia, ela quebra várias barreiras, vários paradigmas. Imagine, Felipe, eu, diante de uma pessoa estressada. Se eu não tenho inteligência emocional, vai gerar um desconforto maior. Agora, imagine eu sendo uma pessoa empática, tendo empatia. Independente da situação que a pessoa esteja se comportando, eu posso entender tudo aquilo e aí eu vou vou devolver para ela o quê? Um abraço, um sorriso, falar palavras que vão, talvez, ter um grande significado para ela, do potencial, da capacidade, da habilidade. Talvez era algo que ela estava precisando. E muitas das vezes eu vou ficar calado, ouvir ela. Por quê? A empatia é eu me colocar no lugar do próximo. Então, eu vou entender todo o processo. Então, para eu ter empatia, eu tenho que trabalhar minha inteligência emocional. Automaticamente, nesse momento, minha inteligência emocional está trabalhada, eu vou conseguir identificar quais são os gatilhos que levaram ele a ter aquela atitude. E eu não vou revidar, e depois, quando passar, eu posso abraçar, posso conversar, posso me reunir com ele, dar uma palavra para ele, fazer algumas perguntas, citar para ele uma metáfora, ou usar algumas estratégias, ou ferramentas do coach, ou ferramentas da área de treinamento de forte impacto emocional.
É isso aí. E a última dica aqui, uma legal também, é que eu vou pedir pra você me ajudar nessa. Reclamar não resolve nada, né? Gerir as emoções não é não sentir, mas, por exemplo, quando você fica bravo, quando você tá naquele movimento negativo, quando você tá reclamando, quando você tá triste em excesso, tudo bem sentir isso, mas você precisa sair desse estado o mais rápido possível. Então você entra no estado, você sente o que tem que ser sentido e você sai do estado. Quanto mais rápido você conseguir sair desse estado, mais rápido você consegue prosperar na vida. Por quê? Cara, por que a gente vive atrás de felicidade? Porque quando a gente tem um momento feliz, a gente vive aquilo fortemente e vai embora, não é isso? Eu venho, sinto e deixo. E aí eu vou buscando aquilo no movimento saudável. A gente deveria fazer isso com os movimentos negativos e os sentimentos negativos também. É óbvio, não tem como você bater o dedinho na quina do elevador e falar girassóis cor-de-rosa, né? Você vai ficar bravo, você vai ficar indignado, você vai reclamar. As pessoas, né? A gente não vive, eu costumo dizer isso muito para os meus clientes também, a gente não vive na Disney, né? As pessoas são injustas, as pessoas, você vai passar por situações desconfortáveis, você vai engolir sapo, você vai ter situações que serão desagradáveis para você, porque viver é um ato de coragem. Porém, contudo, no entanto, quanto mais rápido a gente conseguir sentir e deixar ir, mais rápido a gente estabelece o nosso centro para que a gente consiga continuar o nosso caminho de desenvolvimento. O Luciano colocou estado de murmuração. É isso aí. Esse estado, essa coisa de ficar reclamando, de ficar... E tem um outro movimento na reclamação, que é o seguinte. Esse é bem interessante, tá? Esse é quase terapêutico. A gente vai lá, Rodrigão, vamos supor, teu chefe foi lá e fez um negócio que você não gostou. Aí você vai e reclama pro seu colega. Na hora você vê e reclama pro seu colega. Aí tem a hora do almoço, você reclama de novo pra mais alguém. Aí você chegou em casa, você reclama com a tua esposa. Aí tu dormiu, amanhã tu acorda e reclama do negócio de novo. Você reclamou 7 vezes em 2 dias, tá? Aí amanhã o teu chefe faz uma outra coisa, você explode. Sabe por quê? Porque aqui, ó, na tua cabeça, tu trabalhou 7 vezes isso. Você falou 7 vezes do negócio. Mas você falou quantas vezes pro teu chefe desse negócio? 0. Então, a tua cabeça vai martelando e ela vai incrementando e ela vai... Chega uma hora que você fala, pô, mas não aguento mais isso. Só que você falou para 7 pessoas, te reclamou para 7 pessoas diferentes, cresceu um monstrinho dentro da tua mente e tu não fez... O que você não fez? Você não fez nenhuma ação coerente que vai te ajudar a gerar algum resultado. Do tipo, você não deu um feedback pro teu chefe, não chamou ele para conversar, você também não teve um movimento empático de talvez entender que, cara, tá bom, aconteceu uma coisa ali, né, não é tão grave, eu vou relevar. Você não fez nenhum movimento produtivo. Você ficou ali murmurando e reclamando. Então, reclamar não resolve. Na verdade, reclamar costuma piorar a sua situação interna. E o que a gente falou aqui desde o começo da live quando eu pioro o que está dentro, eu pioro o resultado que está fora. O que você acha disso aí, Rodrigão? Excelente explicação, né, Felipe? Porque são os comportamentos. Os comportamentos, o corpo ele vai expressar aquilo que está dentro. E essas atitudes são tão ruins, principalmente dentro do meio corporativo, porque eu sempre falo como a gente, assim como a gente faz o bem ele dá um círculo e ele volta, não da mesma pessoa que nós fizemos, mas você faz para A, faz para B e vai no círculo, e depois o Z faz para A, fica nesse círculo, assim também são as coisas ruins. Se for dentro de um complexo, dentro de uma empresa hoje, do mundo corporativo, indústria, enfim, se você faz o mal reclamando, brigando, você gera automaticamente um pensamento negativo naquela pessoa. Principalmente, a gente não tem tempo para falar, Felipe, sobre os perfis comportamentais, né? Dentro do que a gente faz, nós temos 16 perfis comportamentais, que é o HMI. Só que tem outro
que também a gente consegue falar dele, que é o DISC, que é o dominante, influente, estável e conforme. Se for uma pessoa negativa, dominante, influente, imagine a miséria que essa pessoa causa no ambiente de trabalho. Aí tem um cara que é tranquilo. Aí esse dominante, influente, que é negativo, ele vai inflamar toda a equipe, porque ele vai falar do chefe, ele vai falar de A. Aí ele não gosta de alguém, ele chega falando, comentando, fala de A. Aí ele vai passando. Então a pessoa que tinha tudo para ter um dia bom, um dia maravilhoso, acaba sendo contaminado por aquele dominante, porque o cara fala com muita propriedade, o cara impõe, e aí ele acaba sendo contaminando as pessoas, e o ambiente acaba sendo um ambiente tóxico, e aquilo vai indo, vai indo, vai indo. Daqui a pouco ele entristeceu outra pessoa lá, e ele vai falar com uma outra pessoa, daqui a pouco a pessoa briga com ele, por quê? Como ele começou fazendo mal, o mal vai dar a volta e vai voltar para ele. Agora, uma pessoa que faz o bem, ele faz o bem para A, o A faz para B, vai indo, vai indo, vai indo, e as coisas voltam, o círculo tem um círculo vicioso positivo, e aí o bem volta. Então, essa parte de ficar reclamando, além de gerar desgaste, eu sempre falo que nós somos um exemplo para figurar, nós somos parecidos um pouco com um celular. Imagine que você pega o seu celular e você vai usar vários aplicativos e vai usar ele na luminosidade lá em cima. O que vai acontecer? Você começa a usar ele de manhã, até meio-dia a bateria está como? Descarregada. Então, se hoje a pessoa começa num ambiente, dentro de casa, no final de semana, no trabalho, igreja, em qualquer lugar, se ele começa a colocar muita energia em coisas ruins, ele começa a ficar estressado, gerar esse desconforto. Antes de meio-dia, ele já está exausto. Ele não consegue mais trabalhar. Ele fala, rapaz, se eu pudesse ir embora, estou com sono, estou cansado, não consigo produzir. Por quê? Focou em coisas ruins, gastou toda a energia, reclamou, discutiu, brigou, e aí ele vai ter um dia péssimo, porque descarregou toda a energia. Então, pessoas que reclamam muito, primeiro, quem está assistindo essa live, analisa quem é o seu grupo de amigos, quem são as pessoas que estão em volta de você. Se são pessoas que não estão somando com você, que não têm uma visão, que não têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, cuidado, porque essas pessoas têm o poder de te atrair, de te jogar para baixo. E essa semana mesmo, Felipe, chegou um rapaz para mim, perto de outro, ele falou bem assim, me parabenizou e falou, rapaz, você vai voar. Você falou muita coisa boa, tal. Aí ele falou, e eu tô te acompanhando, e de vez em quando a gente conversa. Aí ele falou bem assim, cara, eu tenho uma visão de empreender, tal, tal. Falou muitas coisas. Aí tinha outro cidadão que estava próximo e falou assim, rapaz, o mercado tá muito para isso, o mercado tá ruim para aquilo. Rapaz, falou tanta coisa, eu fiquei tão assim, na hora, eu não ia, né, entrar naquele assunto para um geral desconforto. Ele falou, eu tive uma oportunidade depois de conversar com esse rapaz, né, que estava cheio de sonhos, cheio de projetos, que está ainda, e eu falei assim com ele, tome muito cuidado. Aí eu perguntei, né, usei aquelas estratégias, como que ele estava, tal, perguntei qual é o maior desafio dele, o sonho, qual é os objetivos, e fui falando várias coisas. Aí ele pegou e começou a me contar. Aí eu falei, cuidado com quem você conta os seus sonhos, cara. Porque às vezes você pode falar para uma pessoa que é grande, que é muito influente, e a pessoa fala duas palavras, ela joga uma água fria, que nunca mais você consegue colocar uma chama no seu coração para você conquistar algo. Eu, por exemplo, tenho o poder de persuadir pessoas, tanto para positivamente como negativamente. Eu citei para ele. Se eu começar a falar do mercado hoje ruim para você, como eu sou uma referência para você de negócio, de posicionamento, você vai ter assim uma visão negativa do mercado. Só que eu falei, o que você quer para a sua vida? Aí eu quero isso, isso, isso. Aí eu fui e falei, então existe uma meta, existe um objetivo, uma meta que tem que ser traçada para você alcançar o seu objetivo. Então começa assim, assim, assim. Aí eu fui falando e perguntei, faz sentido para você? Me abraçou, tal, que negócio tudo, e falou, preciso conversar mais, tal. Falei, então, você tem que tomar muito cuidado. Então,
essas coisas negativas, depende de quem fala, tem um poder muito grande. E nós temos que tomar cuidado. Porque imagina um casal, o cara sonha, tem uma visão de negócio, estudo, e a mulher começa, isso não vai dar certo, tal. Daqui a pouco o cara deixa de viver o sonho dele. E também para o lado da mulher. O pai, para o lado do filho, começa a falar que aquilo não é para o filho, porque ele quer que o filho viva o sonho dele. Mas o filho tem que viver a vida dele, o sonho dele. Então, essa necessidade. Ô, Felipe, eu queria falar duas coisas aqui para... se você quiser trazer uma aplicação de alguma ferramenta aqui da PNL ou do treinador mesmo, se você quiser fazer alguma aplicação, a gente faz. E mais uma coisa, duas ferramentas, eu tenho várias, nós temos, mas duas que é muito impactante, que eu trago para mim na visualização para a realização, assim, a mentalização para a realização dos meus sonhos. Uma delas é o Círculo da Excelência. Então, aquela ferramenta ali, quando eu me conecto mesmo, eu já me arrepio, cara. Que minha frequência vai lá em gama. Eu só na minha respiração, meu corpo já arrepia e a minha frequência vai lá em gama. Eu acho que, tipo assim, chega quase 100 Hz. Porque é uma ferramenta, cara, eu gosto muito, eu sempre faço ela em tudo que eu vou fazer. Se for numa apresentação, se for numa palestra, se for para atender alguém aqui na live, eu já me empodero antes, já sinto, já me conecto, e aí a gente vai para cima para ter essa dinâmica. E a outra, muito importante, se você quiser fazer a aplicação dela também, que eu acho muito legal, essa daí já é um pouco mais extensa, né? Mas é o quarto branco, que a gente falou muito sobre poder de mentalidade. Então, só para a pessoa entender que quando ele mentaliza algo e quando ele vive, ele se doa para aquilo, se for coisas positivas, ele vive aquele momento. Se for coisas negativas, ele vai viver aquele momento. E aí a pergunta é, qual é a escolha? O que ele quer para a vida dele? Ficar vivendo uma vidinha de merda, trazendo todo esse lixo que ele absorveu lá no passado, levar para a vida dele, e aí trazendo dor para a família, trazendo tristeza para todo mundo que está em volta dele, ou ele quer jogar esse lixo fora, tudo que ele trouxe, essa bagagem, e viver uma vida extraordinária, uma vida de felicidade, uma vida de competência, uma vida onde que ele pode ajudar outras pessoas. A gente está falando só de coisas, viver uma vida milionária, mas pode ser, porque isso é maravilhoso, isso é bom, quem não quer? Existem até pessoas que não querem, né? Mas está tudo certo. Mas viver uma vida boa, uma vida feliz, ter controle emocional. Então, existem muitos lixos que as pessoas estão trazendo, que estão impedindo ela. São pesos nas costas que ela precisa deixar. Até hoje acompanhou o abandono, a rejeição, a traição, tudo isso foram feridas que a pessoa viveu, que a pessoa passou. Mas hoje ele precisa de entender que há um novo propósito para a vida dele, há um novo projeto para a vida dele, que hoje ele está recebendo direção, que hoje ele está recebendo instrução, que hoje ele está recebendo ferramentas, que hoje ele está recebendo um processo, pessoas que estão ensinando ele a fazer visualização, um processo de modelagem, de autossugestão, de ele fazer exercício para aumentar a inteligência emocional, tudo isso. E se a pessoa quer viver o extraordinário, ele pega isso e coloca em prática. Se quer viver a vida que ele já vem vivendo, de sofrimento, angústia, tristeza, depressão, ansiedade, estresse, gerando vários transtornos, ele pode também escolher. Mas depois que eu descobri tudo isso, eu resolvi abraçar as coisas boas e por isso que eu estou aqui hoje para compartilhar com essas pessoas que viver em momentos bons, felicidade, alegria, pleno, é a melhor coisa. Primeiro, ter Deus na vida, porque, cara, sem Deus nós não somos nada. Então a gente tem que ter sempre a gratidão ao nosso Criador, porque é Ele que criou tudo. E cada um tem uma visão, né? E aqui não é uma live religiosa, mas a gente fala sempre o nome de Deus, porque eu acredito e eu sou dependente dele. O ar que eu respiro, tudo é dele, porque se não for ele, eu não sou nada. E aí, fala aí, Felipe. Cara, você falou de várias coisas legais. Tem uma ferramenta que eu gosto muito,
que a gente faz de um jeito bem específico, mas é de mentores, que é lá na PNL. E eu vou dar uma palhinha dela rapidinho aqui, então vamos lá. Não sei se... Fala aqui, você tem alguma de visualização mesmo profunda? Eu já estou com o meu notebook aqui, até no fundo aqui, se você quiser eu coloco um fundo musical aqui, você já aplica ela aí para a gente... Podemos fazer, vai. Pode Você quer falar. ver visualização? Tá bom, então vamos lá. Quem tá com a gente aqui é o Luciano perguntou se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada, né, Rodrigão? Vai ficar gravado. Tá bom. Vou fazer uma curta de visualização, tá? Pra gente. Vou colocar um Vamos lá. fundo, Felipe. Tá bom, fica à vontade. Só ver se não vai atrapalhar meu áudio. Então, para você que tá com a gente aqui, coloque-se numa posição confortável. Tá bom? Ajustando pernas, os pés numa superfície plana. Isso. Soltando a cabeça. Agora, focando a sua atenção na planta dos seus pés, na pressão que os seus pés fazem na superfície que você está pisando, subindo sua atenção para tornozelo, panturrilhas, coxas. E não é interessante pensar em toda a complexidade dos nossos músculos, respirando profundamente, trazendo agora a sua atenção para tórax, braços, talvez fazendo leves movimentos que te relaxem cada vez mais. Trazendo agora a sua atenção para a cabeça, todo o espaço tridimensional da sua cabeça. Isso. Muito bom. Você está indo muito bem. E agora, gostaria que você simplesmente imaginasse se você pudesse alterar a sua mentalidade, assim como a gente atualiza um programa de computador ou baixa uma nova versão de um aplicativo de celular. E se essa nova versão ela pudesse desbloquear todo o potencial que você tem na sua vida. Se dinheiro, o tempo, se os seus problemas hoje não fossem um impeditivo, gostaria que você agora saltasse 5 anos da sua vida, 5 anos para frente. O que você teria mudado e construído nesses 5 anos? Como seria a sua família, a sua forma física? O que você teria construído? E imaginando que toda a potencialidade do seu ser, que é a sua essência, brilha no seu coração. Respirando profundamente. E saltando mais 5 anos agora. O que você construiu? O que você desenvolveu? Quem você se tornou? Talvez você esteja mais maduro, mais madura. Talvez você tenha tido diversas conquistas. Com certeza você teve desafios, mas imagine se olhando no espelho e olhando essa tua versão forte, segura, que conquistou objetivos, que realizou e trilhou o caminho. Uma versão melhor e mais realizada. Uma visão que, acima de tudo, vive a sua essência e sabe quem é. Respire profundamente. E vamos saltando agora mais alguns anos para frente, se imaginando uma pessoa mais velha, com toda a sabedoria, olhando para a vida de realizações que você teve, olhando para a família que você construiu, olhando para a pessoa que você se tornou, para os seus valores, para a sua mentalidade, para a sua essência. Isso.
E agora, essa pessoa, imaginando que ela pode olhar para a sua vida de hoje, de 2023. Essa pessoa mais velha, cheia de recursos, que conseguiu construir uma série de coisas, como se fosse um mentor mesmo, já tendo vivido e desenvolvido esse caminho. Se ela olhasse para a sua vida hoje, ela teria uma mensagem para te dar? O que que ela diria para você depois de ter desbloqueado e conquistado todos esses sonhos? O que que eu diria para você? Absorva essa mensagem de experiência. Isso. E pode ir voltando pro momento de aqui e agora. Isso. Vai mexendo calmamente braços e pernas. E pode voltar aqui com a gente. Aqui e agora. Uma visualização Top demais. gente. Cara, o recurso de mentores, ele tem uma grande sabedoria pra gente. Se você pensar, por exemplo, em pessoas que foram referência para você e pensar o que que elas teriam para te dizer agora dos problemas que você tem hoje. O que que elas diriam? Muito provavelmente o seu subconsciente vai trazer uma resposta. Pega um problema que você tem hoje e pensa numa pessoa referência para você, de sucesso. E essa pessoa pode ser alguém que você de fato conheceu, pode ser um personagem de um livro, de um filme, pode ser um personagem histórico. O seu subconsciente vai te trazer uma resposta. É isso, Rodrigão. De sopetão rapidinho, é óbvio que a gente consegue fazer mais profundo, mas uma dinâmicazinha rápida pra gente sentir um pouquinho aqui. Cara, gratidão. Gratidão. Eu visualizei, foi top demais. Ferramenta muito impactante, cara. Você vê 10 anos na sua vida, você conseguir enxergar que hoje você está planejando. Você dá um conselho para você hoje, que as emoções que você está sentindo lá de felicidade, alegria, cara, uma vida extraordinária, uma vida, pô, lá em cima, que depende tudo de que você está plantando hoje. E aí você descobre que você tem essa capacidade, que você tem essa competência e que você pode ver tudo aquilo. Aí você vê o seu eu do futuro aconselhando você hoje, com aquelas palavras: você pode, você consegue, você é capaz. Cara, muito top. Filipão, olha, vamos bater quase 2 horas de live aqui. Se deixar a gente... Tá bom demais, top demais. Cara, gratidão. Vamos fazer as nossas considerações finais, Felipe. Cara, eu quero deixar você falar aí primeiro, né? E depois eu faço as considerações, aí a gente encerra. Pode fazer as considerações aí, Felipe. Cara, quero agradecer primeiro você, Rodrigo, por ter batido aí a agenda. A gente às vezes fica nesse, putz, vamos marcar e não vai. Quero agradecer a todo o público que passou aqui. Eu acho que nós estamos vivendo num mundo onde a gente precisa resgatar nossa essência, a gente precisa viver o que a gente acredita, a gente precisa, você falou aqui da sua conexão com Deus, né? A gente precisa colocar para fora o que tem para dentro da gente e tá tudo bem a gente ser quem a gente é, respeitando o outro, respeitando o próximo. O mundo precisa de pessoas protagonistas que têm a sua essência colocada na realidade. A gente teve pandemia, a gente teve uma série de coisas, a gente tá vivendo numa sociedade doente, com índice de suicídio altíssimo, depressão, ansiedade, doenças psicossomáticas. A gente precisa cada vez mais de um exército de pessoas que descubram a sua essência e usem essa essência para fazer alguma coisa de boa para esse mundo. E quando a gente abaixa o julgamento e a gente coloca a nossa essência, a gente transforma a nossa realidade. Eu costumo dizer, Rodrigo, que a gente vive num mundo de julgamento, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu gosto de salvar pet, e aí o outro, pet cachorro lá, animal, né? E o outro, ele tem uma inclinação para ajudar idosos, e o outro tem uma inclinação religiosa.
Ao invés de eu ajudar o cachorro, eu critico o cara que quer ajudar o idoso. Eu falo, pô, mas você quer ajudar o idoso, mas tem a criança que é abandonada. Aí o outro que quer ajudar a criança é criticado pelo outro e a gente vive num ciclo de crítica. Se cada um abraçar a tua essência e fizer o que tem que fazer, e essa essência não precisa ser do Greenpeace salvar as baleias do Greenpeace. Ela pode ser construir uma família robusta e ser um bom exemplo para suas próximas gerações. Já não é maravilhoso? Impactar Top a demais. sociedade, a cultura que você está. Então, o recado que eu deixo hoje é: desperte sua essência. Viva quem você nasceu para ser. E só por você ser quem você nasceu para ser, você já vai causar um impacto positivo no mundo. E aí, Rodrigão, vou deixar um convite também, quem quiser me seguir no meu perfil. Nos próximos dias, acho que dia 10 eu vou fazer uma aula aberta falando do meu método Desperte Sua Essência, onde eu vou falar mais sobre isso. Então, você está super convidado também. Vamos criar um exército de pessoas maravilhosas querendo viver realmente quem são e colocando sua marca no mundo de maneira positiva. Ô, Filipão, gratidão, irmão. Cara, foi surreal. Aí o que você falou, compartilhou com a gente. Conheci você lá no nosso treinamento. 2 treinamentos seguidos, né? Fizemos o COI, treinamento bala, depois fizemos o formação. Então tivemos uma conexão muito bacana, cara. E graças a Deus nós estamos aí, né? Com essa dedicação, um ajudando o outro, sempre compartilhamos, montamos um grupo de mastermind aí, tivemos esse network e hoje nós estamos aí ajudando muitas pessoas com tudo isso. Então, só quero agradecer você e quem não segue do Felipe, essa live vai ficar gravada, começa a seguir. Felipe começou um perfil novo agora, mas tem muito conteúdo. E gratidão, Felipe. E nós vamos estar aí dia 28 em São Paulo, no Alphaville. Então, dia 28 estaremos juntos, 28, 29, aí no Alphaville, para um treinamento muito bom. Vamos aprender mais, vamos compartilhar mais essas informações. E gratidão, Felipe. Obrigado aí. Conta comigo, deixar viu? a live gravada aqui. Valeu? Obrigado aí a todo mundo que assistiu. Uma excelente noite para vocês. Felipe, vamos tirar a foto aqui. E quem compartilhar essa foto, depois vai... Só compartilha essa foto aqui e fala da live do que você aprendeu. Boa. Felipe, eu tenho o meu arquétipo, ele é guerreiro, ele é... Eu já tenho, já só... Então, ou é assim, com a mão só, ou é com as duas. Então vamos aqui. Vamos aqui, né? Cara, não vou fazer assim, não. Você tá com muito músculo, cara. Muito, né? Então, você tira o print aí, Felipe? Espera aí, tiro. Aguenta aí. Tira aí. O meu vai ficar ruim, mais perto aqui. Pra gente compartilhar. Tira o print de casa também. Se essa live fez sentido para você, ajudou você, te deu uma direção, auxiliou em você em alguma coisa. Se você aprendeu alguma coisa, tira o print aí. Vai. Foi. E aí, muito bom, quem tirou o print aí, marca a gente lá que a gente vai repostar. Filipão, gratidão, irmão. Beijo no coração. Tchau. Fique com Deus. Obrigado.